Desejo falar nessa tarde sobre o tempo e a morte. Gostaria também de falar a respeito disso, a que chamamos amor. Nessas nossas palestras, não estamos interessados em ideias. As ideias são pensamentos organizados e o pensamento não resolve nossos profundos problemas psicológicos. O que elimina realmente os nossos problemas é encará-los não através do crivo do pensamento, porém entrando direta e vitalmente em contato com eles, percebendo e sentindo realmente o fato. Se posso empregar a expressão, devemos estar emocionalmente e não sentimentalmente em contato com o fato. Se confiarmos no pensamento, por mais engenhoso, por mais bem organizado, por mais erudito, lógico, são e racional que seja, nossos problemas psicológicos nunca serão resolvidos. Porque há dias salientei, é o pensamento que cria todos os nossos problemas. E o homem que realmente deseja penetrar essa questão da morte, em vez de evitá-la, deve descobrir por si mesmo como o pensamento cria o tempo e como o pensamento também nos impede de compreender o significado, a importância e a profundeza da morte. A maioria de nós tem pavor da morte e procuramos fugir a esse medo racionalizando a morte ou nos apegando a várias crenças racionais ou irracionais, manufaturadas, também elas pelo pensamento. Para se examinar essa questão da morte, requer-se, assim me parece, uma mente não só racional, lógica e sã, mas também capaz de olhar diretamente o fato, ver a morte tal como é e não se deixar dominar pelo medo. Para compreender o medo, precisamos compreender o tempo. Não me refiro ao tempo medido pelo relógio, ao tempo cronológico. Esse é bastante simples, mecânico e, nele, não há muito para compreender. Me refiro ao tempo psicológico. O recordar os dias passados, todas as coisas que conhecemos, sentimos, gozamos, recolhemos e armazenamos na memória. A lembrança do passado nos molda o presente, o qual, por sua vez, se projeta no futuro. Todo esse processo é tempo psicológico, em que está aprisionado o pensamento. O pensamento é resultado de ontem, atravessando o dia de hoje para amanhã. O pensamento sobre o futuro está condicionado pelo presente e esse, a seu turno, está condicionado pelo passado. Constitui-se o passado das coisas que a mente consciente aprendeu na escola, dos empregos que exerceu, do conhecimento técnico que adquiriu e etc. E tudo isso faz parte do processo mecânico da lembrança. Mas ele é também constituído de conhecimento psicológico. Isso é, das coisas que o indivíduo experimentou e guardou, das lembranças ocultas nas profundezas do inconsciente. A maioria de nós falta tempo para investigar o inconsciente, pois estamos sempre muito ocupados, completamente entregues a nossas atividades diárias. Assim, o inconsciente nos transmite várias sugestões e mensagens na forma de sonhos, e esses sonhos requerem interpretação. Tudo isso, tanto o processo consciente como o inconsciente, é tempo psicológico. Tempo como conhecimento, tempo como experiência, tempo como distância entre o que é e o que deveria ser, tempo como meio de chegar, lograr êxito, se preencher e vir a ser. A mente consciente é moldada pela inconsciente. E é muito difícil compreender os secretos motivos, intenções e compulsões do inconsciente,
porque não somos capazes de conseguir acesso ao inconsciente pelo esforço consciente. É negativamente que devemos nos abeirar dele e não pelo processo positivo da análise. O analista está condicionado pelas suas lembranças. E seu método positivo de abeirar-se de uma coisa que ele não conhece e de cuja resistência não está plenamente cônscio é muito pouco significativo. Analogamente, temos de nos abeirar da morte de maneira negativa, porquanto não sabemos o que ela é. Temos visto outras pessoas morrerem, sabemos que a morte por doença, por velhice e declínio, morte por acidente e morte propositada. Mas não sabemos realmente o que significa morrer. Podemos racionalizar a morte, vendo a velhice se aproximar de nós, o gradual enfraquecimento da mente, perca de memória, etc., etc. E diremos porventura, ora, a vida é um processo de nascimento, crescimento e declínio, e a extinção do mecanismo físico é inevitável. Mas isso não nos traz compreensão profunda do que seja a morte. A morte, como a vida, deve ser algo extraordinário. A vida é uma totalidade. Sofrimento, dor, angústia, alegria, ideias absurdas, posse, inveja, amor, a torturante agonia da solidão. Tudo isso é a vida. E para compreendermos a morte, devemos compreender o todo da vida, e não apenas tomar um fragmento dela e ficarmos vivendo com esse fragmento, como faz a maioria de nós. No próprio compreender da vida é o compreender da morte, porque as duas coisas não estão separadas. Como disse, não estamos interessados em ideias ou crenças, porque elas nada resolvem. O homem que deseja saber o que significa morrer, que deseja realmente experimentar, conhecer o seu pleno significado, deve estar cônscio da morte em vida. Isso é, morrer todos os dias. Fisicamente, não pode morrer todos os dias, embora a todos os momentos se esteja verificando alteração fisiológica. Me refiro ao morrer psicológico interior. As coisas que temos acumulado como experiência, conhecimento, os prazeres e as dores que conhecemos. Morrer para tudo isso. Mas como sabe, a maioria de nós não deseja morrer, porque estamos satisfeitos com o nosso viver. E nosso viver é muito feio, é mesquinho, invejoso, uma luta constante. Nosso viver é uma tortura com esporádicos clarões de alegria que logo se tornam simples memória. E a morte nos é também uma tortura. Mas a morte real é o morrer psicológico para tudo que conhecemos. Isso é, sermos capazes de enfrentar o amanhã sem saber o que é o amanhã. Não estou enunciando uma teoria ou crença fantástica. A maior parte das pessoas temem a morte e por isso creem na reencarnação, na ressurreição, ou estão apegadas a uma outra forma qualquer de crença. Mas ao homem que realmente deseja descobrir o que é a morte, a crença não interessa. Crer meramente é falta de maturidade. Para descobrirmos o que é a morte, devemos saber morrer psicologicamente. Não sei se já tentou alguma vez morrer para algo que te seja muito caro e te proporcie imenso prazer. Morrer para isso não com a razão, não com a convicção ou o propósito. Morrer
simplesmente para isso. Como uma folha que cai da árvore. Se souber morrer dessa maneira, cada dia, cada minuto, conhecerá então a terminação do tempo psicológico. E me parece que, para a mente amadurecida, a mente verdadeiramente desejosa de investigar a morte, nesse sentido, é muito importante. Porque investigar não é procurar com um motivo. Não pode descobrir o que é verdadeiro se tem um motivo, ou se está condicionado por uma crença, por um dogma. Você deve morrer para tudo isso. Morrer para a sociedade, para a religião organizada, para as várias formas de segurança a que a mente está apegada.